Olá, a graça e a paz. Hoje eu estou meditando sobre as 7 taças da ira de Deus, as 7 últimas pragas. Eu gostaria de dizer que é uma mensagem muito forte de juízo, e se você não gosta das profecias do Apocalipse, dessa linguagem metafórica, porque tem muita gente que tem medo, que não estuda o Apocalipse porque tem medo, porque aparecem imagens de bestas, de feras, de monstros. Tem gente que tem medo. Então a classificação desse vídeo não é para crianças, para adultos. E se você é adulto, se você está na fase adulta e mesmo assim tem medo ou não gosta desse tipo de mensagem, que tem mensagem de advertência, de juízo, de batalha espiritual, então eu aconselho a você não ouvir, no caso, esse vídeo. Tem um subtema aqui, as 7 taças da ira de Deus. Então é uma mensagem muito forte de juízo, mas se você pular para os 2 últimos capítulos do livro de Apocalipse, você vai se alegrar com as bênçãos, as vitórias, o renovo, a salvação, o novo céu e a nova terra. Então não precisa temer. Mas eu entendo e respeito, cada um tem o seu jeito de ser, e tem gente que não gosta desse tipo de estudo e desse tipo de mensagem, tá bom? Mas a mensagem é uma mensagem de esperança, fé, amor, graça e juízo. Então, em especial hoje, eu escolhi esse tema, as 7 taças da ira de Deus, as 7 últimas pragas. Como definição, eu fiz assim, pesquisei esse texto e fiz o seguinte como definição. É uma série de pragas, as 7 taças, é uma série de pragas. Cada taça consiste em um julgamento da ira de Deus. Em cada taça tem mais de uma praga. Cada taça é uma resposta de Deus às afrontas do anticristo, que é o principal opositor de Deus na batalha do Armagedon. Enquanto as trombetas eram os avisos, as advertências, as taças representam o juízo sem misericórdia, a execução do castigo divino. A ira de Deus se forma como uma resposta ao mal e ao pecado neste mundo. A ira justa de Deus brota de uma reação a atos hediondos que corromperam as almas humanas e o próprio mundo em que vivemos. A ira de Deus ataca o pecado. Ele procura destruir a doença que apodreceu os seres humanos de dentro para fora, que é o pecado. As 7 taças, também chamadas de 7 flagelos, estão registradas em Apocalipse capítulos 15 e 16. Agora, a introdução do estudo propriamente dito vai falar sobre o fechamento da porta da graça. Aí, se você perguntar, tem essa expressão na Bíblia? Não, não tem. Eu não encontrei pesquisando, não tem a expressão o fechamento da porta da graça, como não tem a expressão trindade. E nós sabemos que Pai, Filho e Espírito Santo representa a trindade divina. Besta, dragão e falso profeta, a trindade satânica. Então não tem a expressão trindade, mas nós sabemos que está nas entrelinhas. O fechamento da porta da graça, para esses em especial, começa no derramamento da primeira taça da ira. Eu vou dar um exemplo aqui, claro. No tempo de Noé, por exemplo. Noé pregava a justiça. Eu não sei exatamente o período, mas acredito que uns 120 anos aproximadamente pregando a justiça. E as pessoas zombando, criticando, ninguém dava ouvidos. E aí Deus mandou ele construir a arca. E ele fez tudo conforme as orientações de Deus. Não foi Noé que fechou a porta da arca, foi Deus. Quando fechou a porta da arca, Deus estava fechando a porta da graça. Não tinha mais como entrar. E aí o juízo começou, a chuva, 40 dias e 40 noites. E todas aquelas pessoas que zombaram ficaram do lado de fora, sofrendo os castigos, morrendo afogados. E assim também acontece nos dias de hoje, porque a Bíblia diz, como nos dias de Noé, casavam-se e davam-se em casamento, até que fechou a porta da graça, fechou a porta da arca. Então é o próprio Deus quem fecha a porta da graça. No derramamento da primeira taça da ira, Deus vai fechar a porta da graça. Introdução do estudo. Alguns acreditam que tudo isso ocorrerá no período da grande tribulação. Eu mesmo acredito, como eu falei no último vídeo. Quando Deus começa a derramar as 7 taças,
já é a grande tribulação, não é mais princípio das dores. Eu também acredito assim, eu defendo essa linha de raciocínio. Isso para os que adotam o estilo de leitura futurista do Apocalipse. João registra os 7 flagelos que será enfatizado o juízo de Deus sobre a dureza do coração do homem. Essa seção nos mostra o derramamento da ira de Deus sobre os homens e a triste realidade de que, mesmo diante do juízo divino, os homens continuam endurecidos, rebeldes, idólatras e blasfemos. Essa visão nos mostra que, ao longo da história, Deus sempre envia juízos parciais que avisam ao iníquo sobre o seu pecado, que as trombetas, né? Teve os 7 selos, depois as 7 trombetas e agora as 7 taças. Mas, quando esses avisos são desprezados, então segue-se o derramamento conclusivo da sua ira, que são as taças. É uma ira sem mistura, sem oportunidade para arrependimento e que se torna completa no dia do juízo. Os 7 flagelos não devem ser interpretados literalmente. Eu mesmo não interpreto ao pé da letra, mas como uma referência à situação dos ímpios no dia do juízo. Enquanto os santos, os verdadeiros crentes, estão adorando a Deus e em plena comunhão com Ele, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, os ímpios estão tomando o cálice da sua ira. Misericórdia, Senhor. As 7 taças não estão destinadas aos santos remanescentes, são destinadas apenas aos homens que possuem a marca da besta e a própria besta. Os adoradores da sua imagem, ao chamado filho da perdição. Vamos analisar essa expressão? Na Bíblia inteira, essa expressão filho da perdição foi destinada a Judas Iscariotes, que ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Depois, com remorso, ele foi lá e devolveu as moedas e falou: traí sangue inocente. E eles falaram: o que temos nós contigo? Porque ele traiu porque ele quis. Foi uma questão de escolha, Judas também. E Judas andava lado a lado com os 12, com Jesus, conheceu ele pertinho, mas ele era avarento. E a avareza é a idolatria. A Bíblia diz que Satanás entrou em Judas. Satanás invadiu Judas? Não. Judas deu lugar. A Bíblia diz: não dê lugar ao diabo. Judas deu lugar e Satanás entrou nele. Da mesma forma, Satanás também entrou no anticristo, porque ele deu lugar. Continuando aqui. Tanto que em 2 Tessalonicenses 2, o anticristo é chamado de filho da perdição. Alguns interpretam que filho da perdição significa nasceu para a destruição, nasceu para ir para o inferno. Eu não interpreto como nasceu para o inferno. Filho da perdição significa nasceu para a destruição. Perdição também tem um sentido de destruição. E nem sempre significa inferno propriamente dito. É como eu creio, mas eu respeito quem pensa diferente, né? Então, essa foi a expressão para Judas Iscariotes. Judas se matou. Judas pegou uma corda e se enforcou, né? Foi lá devolver as moedas. Ele fez isso por remorso, não foi arrependimento. Olha, quando é arrependimento de fato, verdade, a pessoa deixa de praticar. Se a pessoa não deixou de praticar o mal, o erro, o que Deus estava condenando, então não é arrependimento, só remorso. Como Deus conhece o coração, não tem como enganar Deus. Certamente espíritos de suicídio perturbaram tanto a mente de Judas que ele foi lá e se matou, sem dúvida. Cada pessoa que se mata não se mata do nada. Vem todo um histórico, uma situação, muitas vezes houve vozes, demônios mandando a pessoa se matar. No caso de Judas foi assim, porque eu penso que ele poderia se arrepender, mesmo fazendo o que fez, que foi terrível. Desculpa, tomar um pouquinho de água. Mas como Judas era o filho da perdição, muitos acreditam que não tinha como ele se arrepender. Judas teve a oportunidade, o anticristo escatológico, as pessoas com a marca da besta, todas as pessoas do mundo têm oportunidade. Deus dá muitas oportunidades. Essa ideia de que
Deus fez alguém para ir para o inferno, não dando oportunidade à pessoa, isso não é verdade. Quem é cruel e perverso é Baal Peor. Essa é a característica de Baal. Baal é perverso, Deus é justo. Justiça é diferente de perversidade. Então, todo aquele que vai para o inferno mesmo é porque não quis, é porque não aproveitou as oportunidades, é porque não se arrependeu. Mas todos têm oportunidades de se arrepender de coração, porque desprezou a Deus, e até mesmo a paciência de Deus tem limites. Por isso que a Bíblia fala das 7 taças de ira. A paciência de Deus chega no limite. Continuando aqui. Portanto, a expressão filho da perdição para Judas Iscariotes e a besta que emerge do mar, que é o anticristo catológico. Essa é a expressão para os dois. Depois eu vou colocar lá na minha página do Facebook 2 links que falam detalhes sobre as 7 taças da ira, desses que eu estudo. Acho que eu vou colocar depois, amanhã, para entender melhor. Pronto, agora uma parte do estudo eu gostaria de ler diretamente na Bíblia e explicar o significado, como de costume aqui, de algumas metáforas. Tem algumas partes que eu compreendo claramente, outras partes eu não compreendo direito, mas tem partes que o Espírito Santo de Deus revela, Deus dá sabedoria. Isso é Espírito, sabedoria e revelação. Então, algumas partes que eu compreendo, eu posso explicar aqui. Capítulos 15 e 16 do Apocalipse. Vou pegar a minha Bíblia de Estudo da Mulher Sábia e ler diretamente na Bíblia, não no rodapé. Apocalipse, capítulo 15, fala assim: os 7 anjos. E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Veja, é consumada a ira de Deus, é a conclusão da ira. Versículo 2. E vi como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem. Mar de vidro misturado com fogo. O vidro aqui é a verdade e a transparência. Verdade, clareza e transparência é o vidro. Misturado com fogo. O fogo é o juízo divino. Esse fogo é o juízo divino. Os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, do seu sinal e do seu número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. Vitoriosos, o que significa isso? Quem não aceitou o 666 nem na mão direita, nem na testa, nem concordou com nada que o anticristo falava, percebia as heresias, as blasfêmias, e jamais concordou. Esse povo é vitorioso, esse povo habita no belo e santo monte, representado pela parte de barro dos pés da estátua. As 2 testemunhas mártires de Apocalipse 11 também representam a parte de barro dos pés da estátua. E a de ferro, a parte de ferro é o reinado do anticristo, né, que lá em Apocalipse 17 e 18 fala a queda da Babilônia escatológica, que é a religião do anticristo. Essa queda representa o declínio moral e espiritual da igreja apóstata. Continuando aqui, o versículo 2, né? Estava junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. Então, essas pessoas, os remanescentes, tinham as harpas de Deus nas mãos. Versículo 3. E cantava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus juízos, ó Rei dos santos. Agora, fazer um comentário sobre isso aqui, porque já vem aqui o texto resumido. Eu gostei muito do texto, essa Bíblia é excelente. Vem alguns textos de reflexão e nos ajuda a compreender melhor. Olha, Apocalipse 15, 3, que fala assim: e cantava o cântico de Moisés. Então, eu vou ler esse texto. No céu, os redimidos entoaram 2 cânticos em louvor a Deus. O primeiro, composto por Moisés, já foi cantado por séculos, como um cântico de vitória e pode ser encontrado em Êxodo 15, 1 a 9. Até hoje, ele faz parte da doxologia do culto hebraico e a Shema, ou profissão de fé dos judeus. Faz menção a ele dizendo: um novo cântico, aqueles que foram libertados cantaram a teu nome junto ao mar, juntos te louvaram e te reconheceram como rei e disseram: Jeová reinará pelo mundo sem fim, bendito seja o Senhor que salva Israel. Aleluia.
O capítulo 15 do Apocalipse apresenta o povo de Deus louvando ao Senhor junto ao mar de vidro, agradecidos pela libertação do opressivo cativeiro do pecado, imposto por Satanás, tal qual os israelitas. O louvaram pela libertação do cativeiro egípcio. Que cativeiro é esse? Todo aquele que tem meia na testa é cativo de Satanás, enganado pelo diabo e opresso pelo inimigo. À semelhança de Israel, o povo de Deus aparece encurralado por Satanás e as suas forças opostas do mal. Porém, Deus lhe dará, afinal, uma vitória sem limites e eterna. O segundo cântico celebra a vitória de Cristo, o Cordeiro de Deus, exaltando os seus grandes e admiráveis feitos em favor da raça perdida. Ele é exaltado como Deus justo e verdadeiro e como grande rei das nações da terra. Note que nesse cântico nenhuma menção se faz de qualquer conquista ou realização humana, nenhum mérito é mencionado. Todo louvor, toda a honra, toda a glória são creditados àquele que realmente as merece, o Deus Todo-Poderoso, o juiz desta história. Os que cantam esqueceram-se do próprio eu, pois se lembram unicamente de Deus e da sua bondade infinita. O céu e suas maravilhas absorvem totalmente a sua atenção, pois percebe que o propósito de salvá-los existe desde a eternidade passada. Que o nosso dia a dia, enquanto aguardamos o privilégio de fazer parte deste magnífico coral, os redimidos, aprendamos a eliminar da nossa vista o próprio eu, olhando unicamente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Dessa maneira, estaremos exaltando desde já o nosso Deus Criador e Redentor, não apenas com os nossos lábios, mas com uma vida consagrada a Ele e a sua causa. Amém? Tomar um pouquinho de água. Portanto, os redimidos que ocupam o belo e santo monte do Senhor têm motivos para louvar, engrandecer e exaltar o nome do Senhor. Versículo 4. Quem te não temerá ao Senhor e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo, por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. E depois disso olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu, e os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos com cintos de ouro pelos peitos. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Mensagem muito forte de juízo. Eu mesmo sinto dó desse povo aqui, que vai cair as pragas sobre eles. Eu estava lá em casa assistindo televisão com o noticiário que mostra assim, as pessoas presas. Então, uma vez mostrou um homem, né, foi preso e apanhou muito na cadeia. E eu falei pro meu esposo, eu falei, a cadeia não trata ninguém, eu sinto dó dele. E ele falou, meu bem, tu não tá vendo que ele foi preso porque ele matou, roubou, era traficante, fazia o mal, tem que prender mesmo. Eu falei, não, eu entendo que tem que prender, que a justiça é assim, mas a justiça dessa terra é podre, como um trapo de imundícia. Se tivesse opções de uma profissão, de um treinamento, alguma coisa assim, mas eles prendem, batem demais e machucam. E ele me dizia, Clédio, eu tenho que entender que ele fez coisa errada, ele mereceu isso. Eu disse, eu sei que ele fez coisa errada, mas ainda assim eu sinto dó de quem está lá, porque qualquer ser humano que faz o mal ao extremo, estrupar crianças, matar o pai, a mãe, roubar os bens, as joias, o carro, destruir pessoas, traficante de drogas, quem faz essas coisas? Eu dizia para ele, e eu falo, é porque demônios lançam seta na mente, a pessoa absorve aquela seta e faz aquilo, porque o ser humano não é tão mal assim, não tem condições de ser tão mal assim. Eu falava assim para ele, ele dizia, não, meu bem, mas a Bíblia diz, não dê lugar ao diabo, e de fato, de verdade, o ser humano não é tão mal assim, mas quando dá lugar ao diabo toma conta mesmo. Como é que explica um pai estrupar um bebê de 1, 2 anos, como tem acontecido? O filho matar a mãe de facada, de martelada, como está acontecendo no mundo. Como explica isso? Você vai dizer, Satanás entrou como entrou em Judas.
Sim, mas Satanás não ia invadir. Ele deu lugar. A pessoa de alguma forma dá lugar para fazer o mal. E como um abismo chama outro abismo, e entra 7 demônios, o estado da pessoa se torna pior que o primeiro. Uma pessoa que conhece a verdade toda, que ainda assim faz o mal e que vira as costas para Deus, entre as 7 demônios, o estado da pessoa se torna pior que o primeiro. Então a pessoa passa a fazer todo tipo de maldade, de mazela. E aqui na Terra, no planeta Terra mesmo, a consequência é a prisão, ficar atrás das grades. Mas muitos têm muito dinheiro e não fica preso. E compra através de suborno, compra as pessoas, compra a sua liberdade. O que eu estava falando com meu esposo, enquanto eu assistia ao noticiário, eu dizia, eu não acho justo a justiça dessa terra, eu acho que não trata, eu acho que ninguém se arrepende. Quando prende a pessoa sai mais revoltada ainda. Por quê? Porque a pessoa apanha demais, não tem um tratamento, uma terapia, um aconselhamento, oração pela pessoa, entende? E é pior, quase sempre que a pessoa é presa aqui nessa terra, sai mais revoltada. E o juízo divino, ele é diferente. O juízo de Deus, a ira de Deus é santa, é para nos corrigir. E o juízo de Deus é necessário, porque Deus é um Deus santo e perfeito. Então, para Deus derramar essas 7 taças, certamente Deus deve ter dado muitas oportunidades a esse povo. Mesmo anticristos, que tem a marca da besta, todos eles desprezaram as oportunidades que Deus deu. Então, chega um momento que Deus derrama as 7 taças. Mas que eu sinto dó, eu sinto. Mesmo das pessoas que fazem o mal, eu sinto dó quando eles sofrem. É a questão do sentimento humano, Mas a dó e a pena de nada pode ajudar em um momento como esse. A única coisa que a pessoa pode fazer é orar, porque é o livre-arbítrio, cada um colhe aquilo que planta. A Bíblia diz assim, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também colherá. Então não tem como escarnecer de Deus, blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, Desafiar a Deus abertamente e ficar por isso mesmo. Por isso tem o derramamento das 7 taças. Agora o capítulo 16 do Apocalipse, as 7 pragas. E ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos, ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Deu uma ordem, olha, versículo 2. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga pestilenta e maligna nos homens que tinham o sinal da besta, que adoraram a sua imagem. Quem tinha um sinal e adorava a sua imagem, disse uma peste, uma enfermidade. Alguns acreditam que isso aqui é literal, como as 10 pragas do Egito. Desculpa, hoje eu parei aqui o estudo um pouquinho. Hoje é aula presencial aqui na Avivá. Tô ouvindo o barulho das crianças? Hoje é aula presencial e é um pouco corrido para mim. Inclusive o mês de novembro todo tá corrido para mim. Vamos continuar o estudo? Eu acho que eu parei aqui no capítulo 16, então eu vou explicar. 16, o capítulo 16, versículo 1, as 7 pragas. E ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos, ide e derramai sobre a terra 7 taças da ira de Deus. Versículo 2, e foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga pestilenta e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Nesse caso aqui, essa praga, a primeira praga foi derramada na pessoa que tinha a marca. Ter a marca é concordar, é submeter, é aceitar a lavagem cerebral. Então essas pessoas serão castigadas. Aqui fala que é uma chaga pestilenta. Tem gente que defende e acredita que será semelhante às 10 pragas do Egito, feridas, cheias de pus. Eu acredito que é uma linguagem metafórica aqui, que tem a ver com sofrimento, com dor, e não com uma ferida visível. Eu acredito, mas respeito quem pensa de outra forma. Versículo 3 diz, e o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu toda a alma vivente. Eu acredito também que a linguagem é metafórica. Versículo 4. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, que se tornaram em sangue.
5. E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és, que eras, e santo és, porque julgaste essas coisas. Versículo 6. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhe deste o sangue a beber, porque disso são merecedores. Repare que aqui fala claramente que é a vingança do próprio Deus. Visto que derramaram o sangue dos santos e dos profetas, perseguiram, humilharam, pisaram e maltrataram os verdadeiros crentes. Deus entra aqui com a vingança. Portanto, a vingança é realizada por Deus e não pelo povo do Belo e Santo Monte, e não pelos remanescentes. É o próprio Deus deles quem se vinga. Lhe desse sangue a beber. É como se fosse aqui, isso aqui representa uma vingança à altura. Tudo aquilo que fez vai colher vingança e justiça, porque disso são merecedores. Na avaliação de Deus, eles merecem tanto sofrimento. Versículo 7. E ouvi outro do altar que dizia: Na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízos. Veja bem, tá vendo? O anjo disse isso, reconhecendo a mesma coisa que eu acabei de explicar. Versículo 8. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. Eu acredito que isso aqui é calor intenso, sol muito quente mesmo. Versículo 9. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para dar glória. Repare, né? Ao invés de se arrepender e dar glória a Deus, eles blasfemam com cada castigo. Parece que cada taça endurece mais ainda o coração deles. Coração endurecido, semelhante ao próprio faraó do Egito. Versículo 10. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. E o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam suas línguas de dor. O trono da besta é a sede do seu governo. É o lugar onde ele faz seus pronunciamentos, né? No caso, uma estrutura religiosa. Diretamente no trono. É algo muito grave que vai acontecer com a besta. Se você me perguntar, Cleia, tem detalhes? Tem. O profeta Zacarias escreveu nos seus últimos capítulos alguns detalhes do que é exatamente o que vai acontecer com ele. Terrível, terrível. O castigo é pior do que a morte. O castigo para a besta. O versículo 11. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Repare, eles blasfemaram e não se arrependeram. A Bíblia está dizendo que o que é que vai acontecer? Eles irão blasfemar, mas não vão se arrepender. Versículo 12. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Eu já expliquei esse versículo aqui em outro estudo. O 13. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vai sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Espírito de engano. Espírito imundo. O dragão, a besta e o falso profeta. A trindade satânica começa a blasfemar, a mentir e a enganar. E saem esses espíritos semelhantes a rã. Versículo 14. Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e todo mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Deus permite uma conexão, uma busca de parceria entre eles, porque no caso Deus vai envergonhar ele e ele permite, busca uma conexão, busca parceria, busca convencer uns e outros, e Deus vai permitindo, mas todo aquele que concordar e aceitar a marca na testa será castigado também. Todos os reis, independente da quantidade de diplomas do seu estudo, não importa. A ceia das aves, Deus convida os animais carniceiros para devorar as carnes de todo aquele que lutar contra Deus na batalha do Armagedon. Portanto, apoiar o anticristo é um risco muito grande, porque as atitudes dele são contrárias à santidade de Deus, e ele desafia a Deus abertamente. E engana as pessoas para ter apoio de pessoas aqui na Terra. Acredito eu que em um ato de desespero, de busca de paz, ele busca assim, né, nas pessoas. E aí Deus vai castigar mais o anticristo e todos os que têm a marca. Versículo 15. Eis que vem como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não veja as suas vergonhas. Vigiar é buscar santificação em Deus. A Bíblia fala vigiar e orar. A palavra vigiar vem primeiro, vigiar e orar. É não dar lugar ao inimigo. Que ele, Jesus, vem como ladrão. Como é que um ladrão vem? De forma inesperada. Você nem imagina. E de repente não é assim que vem um ladrão? Versículo 16. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama
Armagedon. Aqui é a batalha do Armagedon, o grande conflito final, a luta de Deus contra o diabo. Então, Deus tem os seus representantes, que são remanescentes, e o diabo tem seus representantes, que é a besta, o falso profeta, e os marcados, com 666. Versículo 17. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo, está feito, ou seja, está consumado. Veja que aqui confirma o fechamento da porta da graça, né? Que é tipo assim, não adianta mais se arrepender, não adianta mais se apelar, porque não tem mais jeito. Versículo 18. E houve vozes, trovões, relâmpagos e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homem sobre a terra. Tal foi esse grande terremoto. Eu acredito que é literal. Está acontecendo no tempo presente muitos terremotos, catástrofes naturais e tudo isso aqui que a Bíblia fala. E eu acredito que esse terremoto é literal mesmo, a terra tremer. Versículo 19. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e a cidade das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Se lembrou Deus, significa Deus entrou em ação. Ele se lembrou da religião do anticristo, que é a Babilônia escatológica, e derramou o cálice da sua indignação, todos em cima deles. Versículo 20. E toda a ilha fugiu e os montes não se acharam, e sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva de pedras de peso de 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga de saraiva, porque a sua praga era muito grande. Sobre chuva de pedras de saraiva está acontecendo muito. Eu estava assistindo mesmo os vídeos, uns links que mostram o quê? Um homem pega a mão dele e mostra assim, a pedra de gelo é tão grande que toma a mão dele toda. Tá chovendo saraiva em vários lugares, até no Brasil e fora do Brasil. Então, eu acredito que isso aqui também é literal, essa chuva de pedras. Muita coisa é literal, muita coisa é literal. Mas essa questão que diz que eles mordiam a língua de tanta dor e tanto sofrimento, eu acredito que não é morder a língua. Não, quem morde a sua língua muito forte, sangra e vira afta. Eu acho que não é morder a língua, é muita angústia, muito sofrimento, falta de Deus. Imagine um povo que está nas mãos do dragão, que escolheu o dragão e desprezou a Deus. Não tem como não sofrer. Então esse aqui é o juízo divino, um dos estudos assim mais fortes da Bíblia, do Apocalipse. Realmente é um juízo muito, né, duro, mas justo. É justo porque Deus é justo, né? Então esse aqui é o estudo das 7 pragas. Então, você pode pesquisar em Bíblias de estudo, ler diretamente na sua Bíblia, no rodapé ou não, através dos links. Eu estava assistindo um do reverendo Hernandes Dias Lopes, que ele fala sobre isso, explica detalhadamente, e vários outros. É muito importante você conhecer a Deus, a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus infalível. Tudo que está escrito nela vai acontecer, não tem como não acontecer. Porque é palavra de Deus, a verdade absoluta. Então, que esse estudo desperte em você o interesse de conhecer mais a Deus e a sua palavra. E que você possa estudar e entender que quem não deve, não teme. Se você está atravessando a porta estreita, você tem Jesus no coração, você obedece a Deus em tudo, você se arrepende dos seus pecados, você convidou Jesus para morar no seu coração, não tem o que temer, porque quem não deve, não teme. Que Deus abençoe você, toda a sua família em Cristo Jesus. Olha, quem precisar de mim, novembro tá muito corrido para mim. Eu tô atendendo aqui na Avivar mesmo, ou pelo WhatsApp. Mas quem precisar de mim, uma necessidade extrema, né, uma necessidade extrema mesmo, me chama no meu WhatsApp, no meu privado, que eu vou atender. O meu atendimento é fazendo oração com imposição de mãos, aconselhamento na palavra e a terapia cognitivo-comportamental para casos mais extremos. Eu faço isso gratuito, não cobro nada de ninguém. É a minha missão, trabalho nessa área de aconselhamento, oração. E a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, quem precisar mesmo em novembro, que tá um corre-corre, aí tem que me chamar no meu WhatsApp no privado, me dá o endereço certinho, eu peço ao meu esposo para levar lá, me leva lá e vou orar, aconselhar e abençoar se precisar de mim, ok? Deus abençoe em Cristo Jesus a você e toda a sua família.